Salomão nos ensina a limpar a área de tentações futuras. Eu lembro daquele ditado, o sujeito diz: olha, se eu sei que o fulano vai me jantar, eu almoço ele. Uma expressão assim muito popular que dá a entender muita coisa. Se eu sei que alguém vai me jantar, eu aproveito e já o almoço. Eu ajo preventivamente. E aquele outro diz: eu peço que Deus me livre dos meus amigos, porque dos meus inimigos me livro eu. A gente vai se prevenir contra amigos, o que é muito difícil. Por isso a gente pode e deve pedir a Deus: Senhor, não me deixe ser enganado e traído. A gente não é traído pelos inimigos, a gente é traído pelos amigos. Nossos maiores inimigos estão dentro de casa. Foi o que Jesus falou: aqueles que vão atentar contra nós, em algum momento vão se levantar contra nós. Quem já tem muito tempo de igreja já conhece isso. Em toda igreja tem Judas, joio no meio do trigo. Pessoas que ficam quietinhas enquanto vai tudo bem. Mas quando há uma convulsão, essa pessoa se levanta e vira inimigo. É um quinta coluna, é uma pessoa que adere à revolta, está sempre pronta a falar mal da liderança. Toda igreja tem isso. É triste a gente ver inimigos assim. Mas o que fazer? Vamos procurar na Bíblia alguma orientação de como a gente agir. Eu, numa casa, 2 contra 3 e 3 contra 2, eu vou continuar na boa? Eu vou continuar enchendo a mão do meu adversário que está dentro da minha casa? O que eu tenho que fazer? Qual a minha atitude? A separar, sair de casa? 2 contra 3 e 3 contra 2, então, para não ter inimigo dentro de casa, eu vou sair de casa, largar. Não, mas às vezes o inimigo é meu filho, às vezes o inimigo é minha mulher, às vezes meu inimigo é meu pai. Como é que fica isso? Que atitude a gente deve tomar? É uma situação dificílima. O Salomão, logo que começou a reinar, ele foi muito sábio, pediu a Deus sabedoria, foi humilde para pedir sabedoria. E logo a seguir nós encontramos alguns testes de sabedoria logo no início do reinado de Salomão. E Deus enviou aqueles problemas dificílimos para testar a sabedoria do Salomão. Ele tinha um irmão mais velho, na ocasião era o primogênito, chamado Adonias, que quando o pai Davi era velho e já não tinha muitas condições de continuar reinando, o Adonias resolveu se aproveitar da primogenitura e fez conchavos políticos com outras autoridades do país para ele vir a ser o rei no lugar do pai. O pai Davi não falava nada, via, assistia, acompanhava os acontecimentos, mas estava aparentemente entregando tudo nas mãos do Senhor e não fazia nada. E o Adonias, então, conseguiu a amizade do sacerdote Abiatar. O Abiatar foi um sacerdote que acompanhou Davi desde os tempos de juventude, lá atrás. Foi sempre amigo de Davi e era, portanto, uma pessoa muito importante no país. Só tem um detalhe: mais tarde, depois, Deus levantou um outro sacerdote, o Zadok, que era o escolhido de Deus. E o Zadok deu origem aos saduceus. Saduceus era um grupo que alegava ter origens em Zadok, aquele sacerdote que também serviu na época de Davi. Aparentemente, o Abiatar era mais velho e tomava a liderança. O Zadok ficava um pouco mais atrás. O Abiatar era descendente do Eli. Lembra o sacerdote, o sumo sacerdote Eli no tempo de Samuel? Pois é, o Abiatar era descendente do Eli, mas o Zadok
era descendente de outra linhagem sacerdotal. Na verdade, até deveria ter a primazia, o Zadok. O Salomão se entendeu com o Abiatar, mas não conseguiu levar o Zadok. O Adonias se entendeu com o Abiatar. O Adonias, na campanha, na candidatura para ser rei no lugar do pai Davi, o Adonias também buscou o apoio do Joabe. O Joabe era sobrinho de Davi, comandante do exército, já era muito importante e controlava toda a força militar do país. E assim, o Joabe era uma peça muito importante na política e o Adonias conseguiu o apoio do Joabe. E em seguida, alguns outros líderes, ministros e pessoas importantes. Quando ele viu que já tinha uma boa massa política o apoiando, ele partiu para a revolta. Ele partiu para a declaração de que ele era o rei e que assumiria. Na obra de Deus, esse espírito sempre está por aí. Pessoas que querem assumir a liderança, querem uma igreja para eles querem ser o líder da igreja e ficam com conchavos políticos com pessoas que os apoiem para que eles sejam colocados na frente da igreja. Eles não esperam Deus. A igreja é de Deus, ninguém manda na igreja de Deus, mas o que mais há por aí são líderes querendo mandar na igreja. A igreja é deles, eles querem mandar na igreja que é deles. A atitude correta é esperar em Deus. O Salomão era novo, um adolescente, talvez 12 anos, pouco mais de 12 anos, e estava na dele, vendo, observando tudo, calado e esperando em Deus. No final, Deus fez as coisas acontecerem para que o Salomão fosse rei e não o Adonias. Quando o Salomão se tornou rei, o Adonias disse: e agora eu vou fazer o quê? Foi lá: meu irmão Salomão, eu quero me reconciliar com você, eu reconheço que você é o rei. Salomão disse: tá tudo bem, vai para o teu canto, continua a tua vida lá. E continuou o Salomão. Aí o que aconteceu? Lá pelas tantas, o Adonias se encantou com Abisag a Sunamita quando Davi morreu. Abisag a Sunamita era uma moça muito bonita que foi escolhida, virgem, muito bonita, que foi escolhida para ser companheira do pai Davi. É um capítulo interessante. Davi tinha um monte de mulheres e quando ficou velho não foi mulher nenhuma esposa que cuidou dele, tiveram que arranjar uma outra moça. É estranha essa história aí. Mas enfim, Abisag a Sunamita acompanhou o rei Davi nos últimos anos de vida. Ela foi a companheira. O Davi não tinha mais ânimo e disposição sexual, mas ela dormia nos braços de Davi, fazia carinho, cuidava dele, era uma acompanhante, uma companheira, e foi muito boa nisso e cuidou bem de Davi. E Davi, como sempre foi mulherengo, nada melhor do que uma moça bonita para ficar com ele os últimos anos de vida. E a Abisag, a Sunamita, então, ficou ali. E agora? Vou fazer o que da vida? Aí o Adonias pôs os olhos nela, uma moça bonita, tinha acompanhado o pai dele, Davi, e então eu vou me casar com ela, mas ela tem que concordar e o rei Salomão agora é quem vai dar o veredito. E o Adonias planejou um outro conchavo. Foi pedir a Batseba, mãe do Salomão, que intercedesse junto ao Salomão para o Salomão consentir, concordar em dar a Abisag, Sunamita, por esposa ao Adonias. E a Batseba foi pedir. Quando foi pedir, o Salomão pensou, minha mãe, fica de lado e não se meta nessa história não, porque agora quem vai agir sou eu. O Adonias pediu a Abisag, a Sunamita, foi para a morte dele. Ele está com um complô, querendo manter
pessoas importantes no relacionamento dele. Abisag, a sunamita, conhece muito bem segredos do país, porque ela conviveu com meu pai os últimos anos. Então, isso não vai ser bom para Adonias. E eu vou aqui ser rei, tendo um monte de gente contra mim. Não vai ficar bem isso não. E mandou matar o Adonias. O Salomão mandou matar o Adonias por isso. O Adonias não tinha cometido nenhum crime nessa etapa. O crime foi anterior à revolta. Mas agora, pedir a Abisag, a sunamita, que crime tem isto? Ele pediu. O Salomão não deu resposta, mandou matar o Adonias. Na verdade, o que o Salomão fez foi cortar pela raiz uma possibilidade. Não havia isso alinhavado. O Salomão desconfiou, mas cortou preventivamente uma possibilidade de revolta futura do Adonias contra ele, dividindo o reino, e mandou matar o Adonias. Quando Joabe soube disso, correu, mas não teve jeito. O Salomão mandou matar o Joabe também, porque o Salomão pensou, eles estão em conchavo, vão fazer um partido para dividir o país, eu vou ser rei e eles lutando contra mim. Não dá para eu ser rei e eles contra mim. Então mandou matar o Joabe também. O Abiatar, em desespero, fugiu. O Salomão mandou dizer, olha, eu não vou matar você porque você é sacerdote do Senhor. Você carregou a arca de Deus, mas suma daqui. Vai para longe, lá para o seu campo e morra por lá e não mais apareça aqui na cidade. E pronto, isolou o Abiatar. E mais uma que durou um pouquinho mais, que veio também, o Simei, que tinha jogado pedras contra o pai, uma revolta, e acabou o Salomão matando o Simei também. Salomão limpou a área no início do reinado dele de qualquer possibilidade de revolta futura e reinou com muita paz e autoridade. Não é para a gente fazer o mesmo, matar parente que pode se levantar contra nós na divisão dos bens, da herança, não é nada disso. E não é para a gente também ficar se levantando contra pessoas contra nós, nada disso. Mas nós temos que ser sábios. Nós não vamos arrancar o joio, mas não vamos adubar o joio também, né? Alguém é joio na igreja, a gente sabe, todo mundo sabe, que ele não dá fruto, é falador, só faz fofoca, arranja confusão na igreja. A gente não pode mandar embora, mas também não pode adubar, né, o joio. E você não vai apoiar uma pessoa dessa, ficar engrandecendo, exaltando uma pessoa dessa. Deixa ela no canto lá, é um Abiatar, fica lá no canto dele lá para não atrapalhar o restante da igreja que precisa ter paz. Qualquer igreja, qualquer célula, qualquer grupo cristão, qualquer grupo de pessoas precisa ter uma autoridade definida. Não dá para uma casa dividida subsistir. Tem que ter uma autoridade definida e tem que ter paz. Quem está na liderança tem que acertar os problemas de divisão antes que eles cresçam, para que possa crescer em paz. Se não acertar a coisa antes, o mal vai crescer. A gente tem que capinar, em alguns lugares do Brasil chamam carpir. A gente tem que arrancar o mal, o mato, pela raiz, para ele não voltar a crescer. Pode crescer outro depois, mas aquele não vai mais crescer. Em tudo que a gente for fazer, tem que limpar a área. Meu irmão, não adianta você querer consagrar sua vida a Deus junto da tentação do pecado. O pecado junto de você, não tolere. Corte o pecado pela raiz. Na tentação, você nem chegou a pecar, mas amanhã pode cair no pecado. Então se afaste da fonte do pecado. Assim é o trato com a tentação. Corte o mal pela raiz. Você que já bebeu no passado, vai ficar acompanhando seus colegas na porta do bar? Não é boa coisa essa. Você pode ser tentado e cair. E em qualquer área do pecado, corte o mal pela raiz. Limpe a área antes. Se você estiver na liderança de algo, acerte tudo no início para você poder crescer em paz. Esta é
a lição que nós tiramos aqui dos primeiros anos da vida do Salomão, limpando a área de tentações que futuramente podem vir a derrubar você. Então, prevenindo-se, corte o mal pela raiz e se afaste da tentação. Limpe a área de tentações futuras que podem derrubar você. Paz seja convosco. Eu sou o seu irmão